Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Vamos iniciar a nossa semana em um novo mês, já estamos no mês de maio. Vamos à nossa aula de hoje? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre sílaba tônica. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, galerinha, a sílaba tônica, ela é importante conhecermos, sabe por quê? Para nos auxiliar na leitura correta, na fala correta das palavras. Isso mesmo. Então vamos aprender mais um pouquinho sobre isso? A sílaba tônica, ela dá um diferencial na palavrinha. Vamos prestar atenção? Vamos fazer um exercício juntos? Bom, fala assim, olha. Fale em voz alta as palavras retiradas do poema O Relógio de Vinícius de Moraes. Separe cada palavra em sílabas e, em seguida, pinte as que você pronunciou com mais intensidade. Então, a sílaba tônica é aquela sílaba que nós pronunciamos com maior intensidade, ela é mais forte. Bom, nós temos 3 palavrinhas: tempo, depressa, noite. Vocês vão separar em sílaba e depois vão pintar aqui qual sílaba vocês falaram com mais intensidade. Então, vale lembrar que a sílaba de uma palavra que nós pronunciamos com mais intensidade é chamada de sílaba tônica. Então, vamos ver esse poeminha aqui de Vinícius de Moraes? Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Bom, agora nós vamos fazer um exercício para treinar se nós conseguimos entender o que é a sílaba tônica. Então, pinte no trecho do poeminha que nós acabamos de ler a sílaba tônica de todas as palavras que apresentam mais de uma sílaba. Então, vamos observar aqui. Bom, por exemplo, quando eu separo a palavrinha passa, lembrando que quando eu tenho duas letrinhas iguais, na hora da separação silábica, elas precisam se separar. Então, aqui, por exemplo, a palavrinha passa, quando eu separo, a primeira sílaba vai ficar paz. Então, qual é a sílaba tônica aqui, galerinha? Nesse exemplo, pá, né? Paz. Tempo, a sílaba tônica, tem. Olha, na palavrinha bem, não existe ela é só uma sílaba, né? Então, nós não vamos procurar a sílaba tônica, porque ela tem apenas uma sílaba. E o exercício pede para que eu procure em palavrinhas que apresentam mais de uma sílaba, ok? Então, vocês vão treinar lá. O número 2 nós não vamos fazer porque seria uma brincadeira para fazermos juntos em sala. Número 3, agora veja como a palavra tempo é apresentada em um dicionário. Tempo, aí tem a separação silábica e tem destaque aqui na sílaba tônica da palavrinha tempo. Bom, olha só, galerinha. Aqui nessa definição foram apresentadas 7 definições nessa palavrinha, porque as palavras podem ter mais de um significado. Bom, eu não vou fazer a leitura de todos esses significados, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, mas você vai ler aí na sua casa, tá bom? E vamos fazer as atividades. Quantos significados são dados para a palavra tempo nesse dicionário? Bom, então eu já mostrei para vocês. Foram 7 definições diferentes. Qual dos significados mais se aproxima do sentido da palavra tempo
nos versos Passa Tempo Bem Depressa, do poema O Relógio. Copie essa definição a seguir. Bom, o nosso poeminha está falando sobre o tempo do relógio. Então, vocês vão procurar aqui qual definição que se encaixa nessa palavrinha nessa frase passa tempo bem depressa. Letra C. Observe no verbete que há uma sílaba destacada na palavra tempo. Por que você acha que essa sílaba foi destacada? Já falei, agora atrás um pouquinho, se vocês prestaram atenção, vão responder. E você acha que saber dessa informação em destaque no dicionário é importante? Por quê? Então, olha só, quando você olha lá no dicionário, se tem esse destaque, você acha que vai te ajudar em quê? Bom, vamos ver se você consegue me explicar então o que você acha. E agora, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Dia 1º de maio é o dia do trabalho. Bom, no livro de história de vocês, na página 30, tem essa ficha sobre Mário Paiva. Vocês podem ler lá no livro ou acompanhar aqui no vídeo. Olha só, Mário Paiva, experimentador de sorvete. Vocês já ouviram falar dessa profissão, galerinha? Olha só o que ele faz. Toma sorvete todos os dias no trabalho, mas o mais legal é perceber os sabores e cheiros de cada receita. Esse é o meu maior desafio. Idade, 28 anos, formação, ciência do alimento. Principais funções: cria receitas de sorvetes, experimenta e avalia novos sabores. Quando criança, queria ser médico, como o pai. Galerinha, olha que interessante, nós sabemos que existem muitas profissões. Mas vocês já tinham ouvido falar sobre essa profissão? Será que vocês gostariam de ter essa profissão também? Deve ser muito interessante, não é verdade? Bom, fica aí então para vocês apreciarem esse texto. Se vocês quiserem olhar lá no livro de história, fala um pouquinho mais sobre a atividade, mas não precisa realizar as atividades lá. É mesmo só para vocês prestarem atenção que existem muitas profissões. E no caderno, vocês vão fazer uma atividade assim. Eu coloquei aqui um banco de palavras sobre as profissões. Tem médico, policial, vendedor, diarista, professor, barbeiro, advogado, dentista, cozinheiro. São apenas algumas profissões. Vocês vão fazer a leitura em voz alta dessas palavrinhas e vão colocar em ordem alfabética aí no caderno. Depois vocês vão escolher duas dessas profissões, né? Ou outras, se vocês quiserem, escolha duas profissões e escreva sobre a rotina desta profissão. Se vocês quiserem escolher dessa daqui, dessas opções, ou outras profissões. Ah, ó, duas, hein, galerinha? Não esqueçam. Duas profissões. Vamos escrever a rotina. Como vocês acham que é o dia a dia dessa profissão? O que as pessoas fazem? Como é? Caprichem nessa atividade, ok? Beijo, até a nossa próxima aula.